Sempre que alguém pede direcionamentos de como agir ou de como lidar com certa situação, eu tento explicar que não existe um manual de funcionamento, não existe um manual das melhores formas de reagir a uma situação. No máximo, a gente pode pegar algumas inspirações, algumas ideias, alguns métodos genéricos para, a partir dali, a gente criar o nosso próprio exercício autônomo. Então, assim, quero sempre lembrar que cada pessoa é uma, cada situação é uma, o mesmo que existem sintomas genéricos que são descritos nos manuais de psiquiatria. De qualquer forma, isso se apresenta singularmente na vida de cada um. Então, mais uma vez, vamos falar da importância de compreender tanto o seu funcionamento quanto o funcionamento das coisas que passam por você, dos seus pensamentos, etc. E aí, para essa questão, é legal você saber, por exemplo, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as coisas que você faz com prazer, quais são as coisas que você faz forçado, quais são as coisas que você faz até rapidamente, quais são as coisas que você costuma adiar, de fato, e postergar, o que te incomoda fazer ou o que é indiferente, que tipo de reações você costuma ter frente às demandas, como você costuma lidar com as diferentes formas de pressão em diferentes situações. Todas as perguntas que você puder fazer sobre você mesmo vão te ajudar a entender essa situação e a lidar com o seu modo de procrastinar ou não. Então, mais uma vez, papo de psicóloga, o exercício de autoconhecimento é realmente muito importante, porque com isso você vai perceber quais são as formas pelas quais você desvia e desacelera movimentos, ou pelo contrário, quais são as formas nas quais você acelera e mergulha nas suas tarefas, talvez de forma acentuada demais até. Porque o auto-boicote pode aparecer de diferentes formas, tanto por um lado quanto para o outro e também por outros caminhos aí. Então, no caso dos procrastinadores, de fato, é preciso conferir como se dão essas postergações. São por exaustão? Você está cansado? Você está estressado? Ou são por preguiça? Você só não tem energia de fazer? Ou você deixa sempre para depois e acha que realmente vai fazer depois? Tem a ver com questões de insegurança, de baixa autoestima, que isso também é importante? Traz medos? E são medos do dia a dia ou são medos mais profundos? Tem a ver, por exemplo, com essa questão da pressão? Assim, a gente vê que tem pessoas que procrastinam porque sabem que na véspera fazem até melhor do que se fizerem com antecedência. Ou tem aquelas pessoas que realmente vão procrastinando para sempre, adiando para sempre e de repente até nem fazem, ou quando fazem, fazem até com uma má qualidade. Então, mais uma vez, entender esses detalhes pode te ajudar a lidar e a evitar algumas procrastinações suas. Uma observação muito importante é que boa parte dos procrastinadores estão repetindo esse comportamento por conta de um mau foco nas tarefas. Ou seja, eles estão ali sempre focando a tarefa como um todo, a tarefa grande, e aí, por conta de se perceberem muito longe da realização disso, acabam procrastinando, porque estão sempre olhando a tarefa como um bloco de questões, como uma grande meta. Então, uma sugestão interessantíssima é mastigar essa meta em pequenos passos, como eu sempre bato nessa tecla, vocês já devem ter percebido, porque isso realmente é muito funcional e é muito importante. Traz o sentido para a realidade e traz uma consistência, traz uma viabilidade para as ações. A partir da criação de pequenas condições, de pequenas estratégias e de pequenas atitudes, você vai chegar ao seu objetivo maior. Você pode, inclusive, criar alguns prazos e algumas organizações que são importantes, mas faça, comece mesmo pelo menorzinho. Porque o pequenininho já vai ser um esforço grande o suficiente para você, eu sei que já vai ser difícil, você já vai ter que criar esse esforço que é necessário criar. Mas é mais fácil criar um esforço pequenininho e ir adicionando outros esforços pequenininhos do que ficar sempre olhando a meta grandona. Outra ideia sobre isso é não paralisa tudo, sabe? A tendência é a pessoa acabar paralisando tudo, porque os objetivos estão muito distantes e aí não faz mais nada. Tenta resolver outras pendências menores ou pendências de outros temas, porque senão toda a sua vida fica bloqueada por conta de alguns pontos específicos. Siga fazendo as outras pendências da sua lista. E uma diquinha, assim, quase uma brincadeira, mas que às vezes é bem funcional, é um exercício de impulso para você fazer algumas tarefas, uma contagem. Seria basicamente você contar 1, 2, 3, vai, levanta. E assim, realmente tenta seguir esse fluxo como um empurrão. Basicamente é fazer uma contagem de 1, 2, 3 e adicionar um comando seu para ação. Por que isso é funcional? Antes de fazer esse comando, você precisa tirar 1 ou 2 minutinhos para fazer um diálogo interno em conversa com você de fato, lembrando que eu preciso fazer isso porque isso é importante para mim. Então, nesse diálogo, você vai fazer a conexão da importância em termos de necessidade e em termos de algo que vai ser saudável. Organiza na sua cabeça o que você precisa fazer. Lembra de qual é a importância, quais são as necessidades que você está suprindo fazendo aquilo ali. E articula isso tudo num combinado com você mesmo. Você vai fazer um acordo com você em 1, 2 minutinhos e aí sim você vai se dar o comando.
Algumas vezes, no primeiro comando, nada se resolve. Você vai continuar deitado na cama sem fazer nada. E às vezes, no segundo comando, você consegue criar força. Tenta trabalhar isso, não é infalível, mais uma vez, como nenhum método, mas isso pode ajudar você naquele impulso. E a minha ideia é assim, o comando que seja também bem pequenininho. Por exemplo, você tem que fazer um trabalho no computador. Ao invés de falar 1, 2, 3, vai lá fazer análise de tal processo, você fala 1, 2, 3, liga o computador. E aí tem esse impulso e tenta fazer esse movimento. Ou 1, 2, 3, levanta da cama e vai para o computador. Tenta fazer esse movimento e me conta depois o que acontece.